Fala galera, nosso giro pelo mundo de hoje segue no Oriente Médio. Hoje a Malheiros TV vai falar sobre a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, também conhecida como a Guerra do Golfo II. Se você não lembra ou ainda não tá sabendo de nada dessa treta, calma aí que a gente já explica. Roda a vinheta, Gabi! Bom, primeiro eu queria dizer que a gente ficou muito feliz com os comentários lá no IGTV do último vídeo. Eu sempre digo que eu fico ligado nos comentários, é verdade, e por isso que nós resolvemos atender alguns pedidos e fazer um vídeo aqui que é uma continuação do 11 de setembro. Então, se você não viu o vídeo ainda sobre o 11 de setembro, clica aqui nesse quadradinho e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vídeo novo toda semana. Bom, vamos lá para o assunto de hoje, a Guerra do Iraque. Como sempre, vamos começar do começo para contextualizar essa história. Décadas antes dos anos 2000, a relação entre o Iraque e os Estados Unidos alternava entre uma quase amizade e um ódio fatal. Uma hora os dois se apoiavam, como no começo da guerra Irã-Iraque. A gente já falou um pouquinho sobre essa guerra num outro vídeo aqui da Malheiros TV sobre o Irã. E outra, eles eram inimigos mortais, como na Guerra do Golfo em 1991. Nesse conflito, o Iraque invadiu o Kuwait e os americanos lutaram contra os iraquianos. Desde esse conflito, o Iraque e o seu líder na época, o Saddam Hussein, foram considerados grandes inimigos dos Estados Unidos e do mundo. Ao longo dos anos 90, os americanos exerceram uma grande pressão no governo iraquiano, com o controle de parte do tráfego aéreo em algumas partes do país, exigindo a obrigatoriedade de fiscalizações internacionais em algumas instalações e, é claro, exigindo o fim da produção de armas nucleares de destruição em massa. Enfim, imposições que são naturais em situações em que é comprovado o risco da população local ou até mundial. Durante a ditadura de Saddam Hussein, muitos casos de abuso de violência, perseguições a minorias e até extermínios foram registrados. Mas ainda assim, parte da população ama o cara pelo crescimento econômico e social que algumas partes do Iraque apresentaram. A nossa intenção no vídeo de hoje é lembrar como foi a guerra e os seus bastidores. Quem sabe um dia a gente faz um vídeo aqui contando um pouco mais da complexa e linda história do povo iraquiano, que vai muito além de conflitos, extremismo e tirania. Mas voltando à guerra em questão, o governo Bush intensificou a sua atuação militar no mundo depois do 11 de setembro. A primeira intervenção armada foi no Afeganistão e o segundo e o maior conflito foi a Guerra do Iraque. O que muita gente não lembra é que para essa guerra rolar, fortes bastidores políticos aconteceram e alguns muito suspeitos. Suspeito, otário. Suspeito! O principal argumento pelos Estados Unidos para invadir o Iraque foi a existência de armas de destruição em massa, ou seja, armas biológicas, armas químicas e até armas nucleares. Portanto, Saddam Hussein representava uma grande ameaça para a população iraquiana, para os seus vizinhos e para todo mundo, incluindo para os americanos. Essa foi a principal estratégia para justificar a guerra. O primeiro-ministro inglês, Tony Blair, o maior parceiro dos Estados Unidos no conflito, declarou que o Iraque representava um risco a todos se o mundo continuasse permitindo seu programa de desenvolvimento de armas. Esse é o momento que você pensa assim, ué, Malheiros, espera aí, mas se um governo tão suspeito assim está desenvolvendo essas armas, ele não é realmente um risco para a humanidade? Sim, é claro que sim. A existência desse tipo de arma é um risco para todo mundo, em qualquer país. Mas a grande discussão da época era para saber se o Iraque realmente estava criando essas armas ou se o governo americano estava criando essa justificativa para esconder outras motivações. Sabe como devia chamar essa operação? Não, senhor. Operação Iraque. Uma afirmação do ex-presidente Barack Obama sobre a guerra nos ajuda a entender um pouco mais as suspeitas da época. Não me oponho a todas as guerras, me oponho a uma guerra estúpida. Uma guerra baseada não na razão, mas na paixão. Não em princípios, mas em política. É bem possível que você esteja pensando assim, ué gente, mas será que o governo americano inventou tudo isso? Então, essa foi exatamente a dúvida que ficou no mundo inteiro naquela época. As coisas ficaram mais graves ainda quando o resultado das investigações da CIA apontou que o governo do Iraque realmente tinha um programa de desenvolvimento de armas, mas que foi desativado muitos anos antes. Uma outra acusação feita pelos americanos foi que o governo do Iraque possuía relações com a Al-Qaeda, mas essa ligação também foi considerada improvável pela CIA. As suspeitas em cima de uma motivação política pela guerra
ficaram ainda mais graves quando o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, começou a trabalhar para diminuir a relevância da CIA, colocando em xeque a credibilidade da própria agência para fazer a guerra acontecer. As suspeitas de um jogo político não param por aí. O vice-presidente foi envolvido em torno de mais uma denúncia, dessa vez de vazar informações secretas para o jornal The New York Times e depois usar as notícias para justificar as suas ações, manipulando com a opinião pública as ações do Estado. Ele vazava as notícias e depois usava como se não tivesse sido ele. Esse cenário gerou muitos protestos pelo mundo. Países que apoiaram os Estados Unidos e a Inglaterra nas intervenções retiraram o apoio, sendo a França a maior perda, porque os franceses se posicionaram firmemente contra o ataque. Ou seja, foi um momento onde todo mundo achou que a guerra não ia rolar, até porque a ONU estava contra também. Mas o governo Bush encontrou um outro caminho para justificar sua guerra e acusou o Iraque de comprar urânio de Níger. E como o urânio pode ser usado para fabricar armas nucleares, eles criaram um discurso da existência de um programa nuclear clandestino no Iraque. Mas, adivinhem, a CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos, afirmou que essa compra não estava acontecendo. Mesmo com essa notícia, o governo americano continuou falando dessas compras ilegais como se elas fossem verdade. Inclusive, pressionando as investigações do serviço secreto inglês. Um documento britânico, liberado depois da guerra já ter começado, afirmava que o governo Bush havia feito pressão para que as informações dos serviços secretos colaborassem com a guerra, e não o contrário. Em resumo, os americanos deixaram bem claro que iam invadir e pronto. O Senado americano votou em 2002 a favor do ataque. O argumento utilizado pelos senadores a favor da invasão foi o risco real de um ataque iraquiano no litoral dos Estados Unidos. Inclusive, eles chegaram a dizer como seria esse ataque. De acordo com eles, o Iraque usaria aviões não tripulados com armas químicas e biológicas. Para surpresa de quase ninguém, verificaram que os aviões não tripulados do Iraque eram de vigilância e não de ataque. Logo, a suposição era falsa. Mesmo assim, o Senado aprovou o ataque. Vale lembrar também que as motivações do antiterrorismo ainda estavam muito em alta pelo 11 de setembro, que tinha acontecido há apenas um ano quando essa votação rolou. E o cenário de guerra estava pronto. Por mais que alguns países tenham tentado impedir politicamente a invasão, como a Rússia, por exemplo, e por mais que a própria ONU tivesse feito vistorias para buscar as tais armas de destruição em massa, nada impediria os americanos e os ingleses nesse momento. Em março de 2003, o governo Bush aconselhou fortemente que as pessoas enviadas para inspeção pela ONU saíssem imediatamente do Iraque. Aconselhou fortemente, como aquele miliciano amigo, camarada, que te dá o último aviso antes de fazer a cobrança? Pois é. No dia 19 de março, as tropas americanas fizeram um fortíssimo ataque com bombardeios no Iraque. Era o começo da guerra. A estratégia americana era chamada de choque e pavor. Uma doutrina militar que acredita que uma guerra precisa começar com um ataque avassalador, forte e assustador. Segundo essa teoria, um ataque desse porte abala física e psicologicamente os adversários, diminuindo em muito as suas chances e tentativas de contra-atacar. Apesar do exército iraquiano tentar representar algum tipo de resistência, os americanos superaram as defesas com velocidade. No dia 9 de abril, a capital Bagdá já tinha sido tomada pelos americanos, e uma das imagens mais conhecidas, a derrubada da estátua de Saddam Hussein. No dia 1º de maio, Bush faz um discurso conhecido como Missão Cumprida. Apesar do discurso, tropas americanas sofriam cada vez mais ataques por forças de resistência do Iraque. A essa altura, várias instituições públicas já haviam sido roubadas, as ruas estavam completamente destruídas pelos bombardeios de guerra e já estava claro que as coisas não seriam mais como antes. No dia 13 de dezembro de 2003, a Operação Red Dawn capturou Saddam Hussein, que estava no poder desde 1979. O ditador foi preso e entregue a julgamento, onde foi condenado à forca pelos crimes contra a humanidade. No dia 30 de dezembro de 2016, imagens muito fortes do enforcamento do Saddam Hussein no próprio Iraque alcançaram o mundo todo. O conflito, que duraria no máximo 5 meses, nas palavras dos americanos, já durava anos. A população apoiava cada vez menos a guerra, principalmente pela quantidade de mortes dos soldados americanos. E também porque o Iraque já estava com todas as principais cidades destruídas
em meio a uma tentativa de retorno a uma organização política e a formação de um novo governo. E o governo que foi formado evidenciou a rivalidade interna do Iraque. O grupo ao qual Saddam Hussein pertencia, os sunitas, foi retirado do poder e passou a ser alvo de retaliações. Nesse contexto, forças armadas surgiram dentro do país e logo uma guerra civil estava formada no Iraque. Entre essas forças, surgiu também um grupo armado extremamente cruel, o Estado Islâmico. Sim, o Bush foi tentar resolver o problema do terrorismo na porrada e surgiu o Estado Islâmico. Fica a dica aí pra você que acha que dá pra resolver tudo na porrada. Não vou me alongar nesse assunto porque a história do Estado Islâmico daria mais um vídeo inteiro aqui. Comenta aí se você acha que vale a pena trazer como tema no futuro para os próximos vídeos. Bom, depois de fazer essa cagada, entre 2010 e 2011, as tropas americanas começaram a sair do Iraque. O resultado de um conflito que durou 8 anos foi um cenário de destruição no Iraque, uma guerra que se estendeu por todo o Oriente Médio, o desgaste da imagem americana e do governo Bush na política internacional, o alto custo militar na ocupação americana mais longa desde a Guerra do Vietnã e a maior perda de todas, a morte de milhares de pessoas. O vazamento das informações mostram que o número de civis mortos no Iraque foi muito grande, o que reacendeu no mundo a discussão sobre as reais necessidades de se fazer guerra.